Olá pessoal, Grüezi miteinander. Eu com vocês mais uma vez, levando até vocês um pouquinho de informação sobre a Europa, mais especificamente a Suíça. Eu estou em um dos cantões suíços, ou um dos 26 cantões suíços. A nossa palavra canto ou cantinho, se referindo a espaço de lugar, espaço geográfico, vem do alemão, da nossa palavra canton. É por isso que cada um tem o seu canton, tem o seu canto, o seu cantinho. E canton aqui na Suíça é como se fosse um estado aí no Brasil. O sistema de administração e de governo vigente, né, atualmente, ele foi designado a partir de 1848. E aí então a Confederação Helvética, que era o nome da Suíça no passado, hoje é conhecido como Schweiz, como Suíça, e essa confederação dividiu toda a área que se conhece hoje como área da Suíça em 26 cantões, ou seja, em português, 26 estados. Genebra, né, se considera, ainda é chamada, né, o cantão Genebra da Federação da Suíça, mas dentre essa lista dos 26 cantões, a ordem oficial que é utilizada nos documentos aqui na Suíça é Zurique em primeiro lugar, depois Berna, que é a capital do país, e depois o canton de Lucerna. E eu vim até um parque, a um desses cantões, né, chamado Frauenfeld, que é a capital do canton Thurgau. Frauenfeld, Frauen significa mulheres, e Feld é a nossa palavra feudo, né, no Brasil, ou senhores feudais, que é o campo, que é uma região de fazenda. Frauenfeld, graças à participação constante das mulheres ao longo da história, e justamente para a independência também desse lugar, dessa região, as mulheres tiveram uma participação importante na história e colocaram então o feudo das mulheres, ou a fazenda ou o campo das mulheres, que é o nome da cidade. Frauenfeld é a capital do canton Thurgau ou Turgóvia aqui na Suíça, que é um território que é altamente explorado por arqueólogos também, e que ao longo do passado já foram encontrados vestígios aqui nessa região, já de 2-3 mil anos atrás, inclusive da Idade do Bronze. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a respeito dos fortes calores, né, das temperaturas, as altas temperaturas que têm acometido a Suíça nos últimos tempos. E os estudiosos dessa área aqui da Suíça, né, as empresas que fazem a medição dessas temperaturas, o sistema meteorológico aqui da Suíça tem se assustado, porque em setembro e outubro, né, que não é comum para essa região estar com o sol e essas temperaturas altas como estão atualmente, eles estão então avisando e comunicando à população das secas dos rios. Esse rio é um rio que corta a cidade de Frauenfeld, e aí então as secas que têm acometidos e os calores que têm acometidos essa região estão preocupando inclusive os biólogos, porque só na região de Berna, que é a capital da Suíça, os rios, as águas estão com a temperatura acima do normal, e eles resgataram agora esses dias mais de 20 mil peixes, para que esses peixes não morressem, poluíssem as orlas, inclusive dos rios, gerando assim uma possível possibilidade de trazer contaminação, doença e outras consequências que uma mortandade desses peixes trariam. Então, como sistema, eles se importam aqui com o meio ambiente, com a qualidade de vida
da população e da nação suíça, eles também estão percebendo que alguns animais estão tristes, estão assim desanimados, muitos deles estão com diarreia e também estão morrendo. Nós temos aí o lobo, nós temos alguns veados, alguns alces e também ursos, onde os biólogos estão fazendo no meio do mato casinhas para que esses animais possam se abrigar e aí então não sofrerem tanto com o dano que essas temperaturas têm trazido. Os rios como este, o rio de Frauenfeld, que estava a mais ou menos 2 metros, 1,5 metro acima do nível, toda essa região aqui estava coberta com águas, hoje estão sendo utilizadas como praias para algumas famílias fazerem piquenique. Aqui é um parque como muitos desses parques que existem aqui na região dessa cidade do interior e também cidade histórica com muitos museus, castelos e etc. Mas o governo suíço tem tomado essas providências, inclusive também alertando, né, as pessoas que tiverem ou verem algum animal de alguma forma sofrendo ou estando assim com doenças, avisarem o governo suíço ou avisarem alguma autoridade sobre esta questão. O frio, né, já está iniciando, as árvores atualmente estão começando a mudar de cores. Nessa época aqui na Suíça as árvores ficam amarelas e vermelhas. E aí então muda toda a paisagem, a estética da natureza, mas é outono, as árvores começam a se despir para assim a chegada do inverno. Alguns dias já estão fazendo frio, porém não é normal para esta época do ano aqui na Suíça, sols com temperaturas, né? Sol aí que chega com temperaturas a nível de 35, 36 graus. Ok, pessoal? Fica a informação então para todos nós falando sobre essa questão da fauna aqui de Frauenfeld, no canton Thurgovia, na Suíça. Ade, merci, tschüss.